Bolsonaro pode ser preso nas últimas horas. Vamos ver esse vídeo aqui do Thiago Reis, onde ele fala tudo isso que vai acontecer nas próximas horas. Fica comigo, já deixa o like e se inscreve no canal. E bateu aí o desespero no senhor Eduardo Bolsonaro. Olha, Eduardo Bolsonaro ontem, ele só grava vídeos fora, e só tira fotos do lado de fora, que para mim é extremamente suspeito. Mas ele disse que teve uma reunião com os braços direitos ali do secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio. E aí ele gravou um vídeo, já eu te mostro aqui, com o Figueiredo, neto do ditador, na frente aqui do prédio da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, que é onde trabalha o Marco Rubio. Marco Rubio não esteve na reunião com o Eduardo Bolsonaro, nem ele chega a dizer isso. Mas ele disse que foi muito bem recebido e tudo mais, só que tem um problema. Se você não sabe, eu te digo, o governo dos Estados Unidos está há 2 semanas, mais de 2 semanas, há 16 dias, em shutdown. Tiago, o que é shutdown? Shutdown é quando o governo para de funcionar. Então, os ministérios, que seriam aí secretarias lá nos Estados Unidos, se chama assim, não tem funcionários trabalhando lá. Tem lá o pessoal do primeiro escalão e quem é funcionário que não pode ser ali trocado e tal. Só isso, que é essencial. Quem não é funcionário essencial, está dispensado. Pior, quem é funcionário essencial está sem receber dinheiro. Claro que indicados aí, cargos políticos, secretário de Estado, etc., esses recebem. O Trump recebe salário. Mas os funcionários não. Inclusive lá nos Estados Unidos tem inúmeras notícias de voos que estão sendo atrasados ou cancelados, porque os operadores de voo, isso é uma atividade essencial, né? Eles têm que estar lá operando os radares e tudo mais, só que eles não estão ganhando, tá? Por esses dias. Então, o que eles fazem? Eles metem atestado. Lá nos Estados Unidos é bem comum meter atestado. É um pouco diferente no Brasil. No Brasil, a pessoa mete atestado e nos dias em que você meteu atestado, você recebe salário, né? Tem atestado ali, você está doente. Nos Estados Unidos, a lei trabalhista é, se você não for, você não recebe. Os chefes não gostam que os funcionários metam atestado, porque, tá esperando a pessoa vir trabalhar e não vai. Mas não precisa pagar, tá? Pra pessoa. Aí, veja bem, eles metem atestado na boa, assim, dane-se, não tô recebendo mesmo, eu não vou. Não vou, e não vão, e atrasa voo e tudo mais. Parques nacionais estão fechados, tá uma loucura lá. Lembrando, os Estados Unidos estão perdendo 2 bilhões de dólares de PIB todos os dias com esse shutdown, tá bom? Excelente. Aí é o fator Trump. Shutdown acontece quando tem falta de verba. Eles não aprovaram o orçamento desse ano. Se o orçamento. E começa no dia 1º de outubro, o ano fiscal deles. Se o orçamento não está aprovado, eles simplesmente não têm verba para absolutamente nada. É assim que funciona lá. Tá bom. Aí o Eduardo Bolsonaro foi lá. Enquanto ele estava lá, já no Brasil, o Procurador-Geral da República soltava aí a bomba da semana, que foi: ele mandou reabrir a investigação sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos lembrar o que aconteceu. Em 2020, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, se demitiu. E quando ele se demitiu, ele caiu atirando para cima do Bolsonaro. Sim. Sérgio Moro disse que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal, fez até uma comparação com a Dilma. Ele falou que na época da Lava Jato, ele acontecia lá, e que a Dilma jamais tentou mudar ninguém na Polícia Federal de Curitiba ali e do Paraná. Mesmo a Polícia Federal, e olha, o Sérgio Moro nem falou dessa maneira, mesmo a Polícia Federal cometendo inúmeros crimes ao lado do Sérgio Moro, a Dilma jamais tentou interferir. Na minha visão é um erro, mas daqueles que só mostra como aquele ministro dela, que era o Zé Cardoso, que ministro ruim, esse foi o pior ministro da Justiça da história. Toda a desgraça que aconteceu no Brasil tem a omissão dele, omissão que eu não sei se foi proposital ou não, tá? Ok, voltamos aqui ao fato. Aí o Sérgio Moro disse ali que o Bolsonaro, numa reunião, disse a ele que ele tinha que salvar os filhos do Bolsonaro. O vídeo da reunião foi tornado público logo depois pelo então ministro das STF, que era o Celso de Mello, que era o relator dessa investigação que começou. E aí o vídeo mostrava o Bolsonaro dizendo ali que tinha que trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e falando: se não, eu troco o ministro, e olhando para o Sérgio Moro. O Bolsonaro tentou falar que não, que ele estava falando com outra pessoa e tudo mais, porém ficou ali na época isso bem comprovado. Ok, vou te mostrar aqui com vocês, bandidão. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro também, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Não vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.
Aí ele tentou falar que ele estava dizendo que era a segurança dos policiais que faz a segurança dos meus familiares. Só que os familiares do presidente não têm direito à segurança. Tá? Segundo amigos, você falar, o amigo meu não tem direito à segurança. Ele estava falando ali da segurança pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que era o Ministério do Moro. Então, e ele estava falando olhando para o Moro, senão troca o ministro. E o Moro falou, era para mim isso aí. A mesma investigação depois descobriu o seguinte, que o Bolsonaro interferiu ali na ABIN e na Polícia Federal para espionar um ex-sócio do Renan Bolsonaro, filho dele, que estava ali num negócio bem esquisito com o Renan Bolsonaro, a ponto de que um agente da Polícia Federal lotado na ABIN seguiu esse ex-sócio dele, ele achou estranho, botou um carro me seguindo, entrou, ele saiu correndo e entrou com o carro dele no prédio dele, e o policial federal entrou junto no prédio dele, na garagem do prédio. Aí ele fechou o portão e chamou a polícia. Quando ele chamou a polícia, o cara se identificou como policial federal da ABIN em missão. Quer dizer, estava invadindo o prédio ali, de onde morava um sócio ali do Renan Bolsonaro, um negócio bem estranho que ele tinha ali, em que ele conseguiu muito dinheiro público, conseguiu 4 milhões de dinheiro público, o Renan Bolsonaro. Ele falou, que coisa! E aí começaram a investigar aquilo e a Polícia Federal de repente parou. E aí transferiram o delegado. Só que tem uma outra. Essa outra eu gostaria que fosse investigada, mas não tenho lá as minhas esperanças nessa aí, não. Porque essa é mais ligada aí a madeireiros, gente aí da direita, que o Gonê também é meio ligado, né, à direita, né? Que é quando fizeram a maior apreensão de madeira da história do Brasil, que fez o Bolsonaro. Logo que teve a apreensão, o ministro do Meio Ambiente, que era que bom esquecer o nome desse pessoal, quer dizer que já faz tempo aí que eles estão no ostracismo. Mas tinha o ministro do Ambiente do Bolsonaro, ele se reuniu com o Anderson Torres e com o Bolsonaro numa sala. Logo depois daquilo, o Bolsonaro passou a agir para que a Polícia Federal liberasse a madeira apreendida. Foi uma madeira ali que as árvores ali eram do tamanho do estado de Sergipe. Foi o tanto de coisa que foi devastada ali para toda aquela madeira. Aí você vê. Logo depois, eles afastaram o delegado. Tem uma outra aí você fala, caramba, essa investigação tá turbinada, essa investigação que foi reaberta agora pelo Gonê, que é quando o Bolsonaro interferiu nas investigações do então ministro da Educação dele. O ministro da Educação do Bolsonaro estava sendo investigado ali, porque o Bolsonaro, segundo o próprio ministro em áudio, indicou 2 pastores que viajavam o Brasil inteiro com o ministro e cobravam propina de prefeitos para liberar a verba da educação. E a propina era paga como? Os prefeitos construíam lá uma igreja e com dinheiro público também eles faziam bíblias, até com a foto dos pastores e do ministro do Bolsonaro. E ali eles doutrinavam as pessoas nessas cidades. Era assim, fora também o dinheiro. Eles pediam propina em ouro. Ok. Aí você vê, né? O Bolsonaro chegou a avisar, tem um áudio aí do ministro falando com a filha dele, em que o ministro diz, o Bolsonaro me avisou que vai ter operação aí contra mim. 2 dias depois desse áudio, teve uma operação. 2 dias depois dessa conversa. Aí a conversa veio à tona, inclusive na conversa a filha, mas fala para o ministro, né? Mas olha, não é melhor você falar comigo pelo outro telefone que você tem? Aí ele, tá, tchau. Mas já tinha falado com ela no telefone dele, pessoal, ministro burro, né? Que bom que é burro. A gente ficou sabendo. E aí, depois não sabemos aí os detalhes que ele deu, porque aí ele ligou de outro telefone para ela. E esse outro a polícia não estava monitorando. Aí você vê que coisa, mas que coisa. Aí, interferências do Bolsonaro na Polícia Federal, que agora o Gonê mandou reabrir. Falou, olha, as investigações aí da Polícia Federal de golpe de Estado, que continuam, tá? A investigação de golpe de Estado não acabou não, continua. E a investigação da BIM paralela, essas investigações encontraram ali elementos de que o Bolsonaro ele interferiu muito na Polícia Federal. Então tem que se abrir essa investigação aí, porque já tinha uma. Vamos lembrar, o Augusto Aras, ele mandou arquivar a investigação. Assim, antes tarde do que nunca, né, Gonê? Era para ele ter aberto essa e tantas outras muito, muito, muito tempo atrás. Inclusive a da Covid aí, que ele reabriu faz algumas semanas, excelente, mas era para ter reaberto, olha, assim que assumiu. Tá bom, antes tarde do que nunca, espera aí que faça uma força-tarefa para essa investigação, para que já peguem aí o Bolsonaro por mais crimes. Isso aí acendeu a chama do desespero no senhor Eduardo Bolsonaro. Ele percebeu que tudo que ele fez aí nos Estados Unidos não adiantou absolutamente nada. Então, Eduardo Bolsonaro passou o dia... Isso foi muito engraçado que ele mesmo se contradiz. Eu vou te mostrar aqui. Ele passou o dia comemorando uma declaração do secretário de Tesouro do Trump, que é um dos mais
porretas que tem aí no governo, um dos mais imbecis que tem, em que ele diz o seguinte: representante dos Estados Unidos que deve ir à reunião com o Brasil culpa judiciário e censura por tarifas. Aí ele disse isso aqui ontem, tá? O representante ali, que é o Bessent, ele diz o seguinte, que não, é o Greer, não é o Bessent, é o Greer. Ele diz que, mas as tarifas para o Brasil não são por motivo comercial, são por motivos políticos. Tem censura lá e tem não sei o quê. Falou isso ontem, tá? Aí o Eduardo Bolsonaro, tá vendo? Eu já falei, não adianta achar que vai ter reunião, não. Porque, olha, é só tendo anistia ampla e geral que isso vai mudar e tal. Aí ele pega a notícia sobre a Procuradoria-Geral da República abrir o inquérito, ele pega e ele fala assim, ó: se a anistia não retroagir até 2019, a todo momento eles reabrirão casos bizarros como este. A anistia pacifica o país, pois breca em boa medida a perseguição e solta todos os atuais presos políticos. É isso aí. Lembrando que esses bandidos estavam ontem comemorando no Congresso Nacional que eles salvaram o Gustavo Geyer da cadeia. Eles... Veja, eu falei aqui quando aprovaram lá a tal da PEC da bandidagem. Eu falei, já existe PEC da bandidagem. Para um parlamentar ser processado, precisa já de autorização da Câmara dos Deputados. Eles só estão ampliando isso aí para donos de partido. E aí, estavam lá os bolsonaristas comemorando, olha, comemoração mesmo, olha, com abraços, pulinhos, porque eles acabaram aí com o processo penal contra o Gustavo Geyer. Gustavo Geyer é aquele que dirigiu bêbado e drogado e matou 2 pessoas. Ele estava sendo aí processado penalmente por injúria e difamação. E aí, brecaram o processo. Não. Eles não estão comemorando porque brecaram o processo contra o Geyer. Não, eles estão comemorando porque eles perceberam que eles têm a maioria para parar todo e qualquer processo contra qualquer parlamentar. É isso. Então eles perceberam, hoje somos maioria, a bandidagem é maioria aqui. Pô. Vocês estão comemorando que foi mais uma confirmação disso. Eu já sabia que a bandidagem é a maioria na Câmara dos Deputados. Você sabia? Sim ou não? Sim. Comenta aí. Aí, pois bem, Eduardo Bolsonaro estava ali dizendo... E o Congresso. Olha, o representante dos Estados Unidos está dizendo que a preocupação no Brasil é o Estado Democrático de Direito, censura e direitos humanos e tal. Aí ele foi lá na Secretaria de Estado e eu vou mostrar aqui o que ele diz. Aí ele se contradiz. Vocês aí, desculpa colocar bandidos na sua tela de novo, hein? Apenas o Brasil, devido ao forte conteúdo político que hoje foi reafirmado por Scott Bassett e Greer, era uma coletiva de imprensa na sede do FMI Mundial, mas apenas o Brasil é que terá como líder negociador da questão comercial o secretário Marco Rubio. Então isso daí diz muito. Então acredito que ficará impossível. Ou seja, os dois que ele mostrou ontem, ali criticando, dizendo que a tarifa ao Brasil tem um motivo político por causa de censura, esses dois não vão estar na reunião. Quem vai estar é só o Marco Rubio. Por que vai estar só o Marco Rubio, Thiago? Porque o Lula disse ao Trump na reunião, em que o Lula disse que foi uma reunião excelente, assim, perfeita. Ele disse ao Trump, tem gente te passando informação errada sobre o Brasil, tá? Informações erradas. Isso está te levando a tomar decisões erradas. Então você vê bem quem vai estar na reunião com a gente, quem vai negociar com a gente. Porque se tiver informação errada, a negociação não sai. E o Trump, ele precisa negociar com o Brasil, porque a China, eu expliquei aqui em vários vídeos essa semana, a China fechou a torneira nas terras raras, fechou de vez. Os Estados Unidos, cada bomba que eles soltam de hoje em diante é uma menos no estoque deles. Ah, mas tem muitas, Thiago, mas para eles é uma coisa assim, a China, a Rússia, países parceiros da China podem continuar produzindo armamento o quanto quiserem, e eles não. Pior, a grande corrida da humanidade hoje, e o Trump falou isso, e o presidente da China também, é a inteligência artificial. Eles não podem mais produzir chips que treinam inteligência artificial. E a China pode. E o pior, eles precisam de semicondutores que são usados aí em data centers e tudo mais. Esses semicondutores são feitos em Taiwan. E a China proibiu Taiwan de exportar para os Estados Unidos. Não tem como. Ah, Thiago, alguns falam, mas tem contrabando, mercado negro. Olha, mas aí é 0,1% do volume do que eles precisam. E o pior, a demanda pelos semicondutores e pelas terras raras só vai aumentar. E o pior, alguns falam, mas o Lula pode fazer um acordo com terras raras com o Trump? Até pode, só que o refino dessas terras raras, para fazer esse complexo industrial, demora pelo menos uns 10 anos. E não adianta pegar a terra rara crua, vai fazer o que com aquele metal? Não tem como, tem que refinar. O refino acontece tudo na China.
Então não adianta, depende no fim tudo da China. E aí o Trump está ali de mãos atadas, ele precisa fechar algum tipo de acordo com o Brasil, até para tirar ali o noticiário negativo dele, porque tudo que ele fez aí na geopolítica nos últimos meses foi por água abaixo. Inclusive, nesse mesmo coletiva de imprensa aí, o secretário do Trump ali, que estava falando do Brasil, ele falou da China, ele falou, hoje a China contra o mundo, a China fez algo que nunca antes foi visto, eles estão aí limitando as vendas de chips e semicondutores e de tudo que envolve terras raras. É o que os Estados Unidos sempre fizeram. Pela primeira vez na história, tem alguém que tem recursos que são essenciais para eles e eles não têm como tomar desse país. E eles não têm como sancionar esse país. Eles não têm como isolar esse país. E o pior, eu não duvido nada, estamos chegando aí num momento em que já o governo chinês olhe para os Estados Unidos. Olha, quer saber? Eu não vendo mais para você, não exporto mais nada. Eu estou fechando para você. Quer tarifa de 100%, de 1000%? Dane-se. Agora não é nem tarifa. Não exporto mais nada para vocês. Nada. E vamos ver o que acontece. Por quê? Porque as exportações da China aumentaram de tal maneira que hoje, mesmo com tarifas enormes aí dos Estados Unidos, eles exportam mais, estão exportando para outros países. Tá ruim, hein? Né? Aí imagine, o Trump vai agora, nos próximos minutos, o secretário do Trump, para reunião com o Brasil, de joelhos. E os dois babacões ali falando, mas o secretário tal falou que o motivo é político, mas o secretário tal não foi convidado para a reunião, porque ele só fala abobrinha. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou.